Recém-contratada, uma secretária simples confundiu o milionário com o motorista da empresa. Intrigado com a maneira sincera como ela o tratou, ele não revelou a verdade naquela noite. No dia seguinte, quando entrou na sala como o verdadeiro CEO, Bruna ficou sem reação. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Bruna de Oliveira conferiu a última planilha pela terceira vez antes de fechar o computador. O andar de marketing já estava quase vazio. Das mesas próximas, restavam apenas canecas esquecidas, cadeiras desalinhadas e o ruído constante do ar-condicionado. Era seu primeiro dia no Grupo Alencar, e ela tinha prometido a si mesma que não daria motivo para ninguém se arrepender da contratação. O problema era que essa promessa a fazia revisar até o que já estava certo. Sandra Mendes, diretora do departamento, havia deixado uma pilha de documentos para a reunião da manhã seguinte. Não exigira que tudo ficasse pronto naquela noite, mas Bruna entendeu daquele jeito. Precisava daquele emprego. O aluguel venceria no dia seguinte. O primeiro salário demoraria quase um mês e seus pais, em Igarapava, ainda contavam com a ajuda que ela mandava quando conseguia. O pai não voltara a trabalhar direito desde que uma máquina agrícola atingira sua perna. A mãe fazia consertos de roupa para vizinhos, mas havia meses em que o dinheiro mal cobria os remédios. Bruna conhecia as contas de todos, inclusive as que ninguém mencionava para não preocupá-la. Às 9h40, guardou as coisas. Quando se levantou, os sapatos novos lembraram por que tinham sido baratos. Atravessou o corredor tentando não mancar e entrou no elevador. No térreo, o segurança ergueu os olhos. Primeiro dia e já fechando o prédio? Espero que isso não vire costume. Também espero. A previsão é de temporal. Se vai de ônibus, é melhor correr. Bruna agradeceu e olhou para fora. A avenida já estava molhada. A parada do ônibus direto ficava a 3 quadras e o aplicativo mostrava que ele passaria em 8 minutos. Se perdesse, teria de fazer 2 baldeações. Perto da entrada, havia um sedã preto com o motor ligado. Bruna se lembrou de Sandra comentando que funcionários retidos depois do expediente podiam solicitar transporte corporativo. Não tinha solicitado nada, mas pensou que talvez o carro estivesse aguardando outra pessoa do mesmo bairro. O vidro do motorista baixou. Ao volante estava um homem de terno escuro, talvez perto dos 40 anos. Ele olhava mensagens no celular. Bruna se aproximou mantendo alguma distância. Boa noite. Desculpe incomodar. O senhor é do transporte da empresa? O homem levantou o rosto. Por um segundo, pareceu não entender. Depois olhou para o próprio carro e para ela. Por quê? Disseram que existe um serviço para quem sai tarde, mas posso ter confundido. Ele poderia ter corrigido a situação naquele momento. Em vez disso, guardou o celular. Para onde você vai? Jardim Helena. Se não for sua rota, tudo bem. Um trovão abafou o fim da frase. A chuva engrossou, batendo na cobertura da entrada. Entre, ele disse. Eu a deixo perto de uma estação segura. Bruna abriu a porta de trás, mas parou antes de entrar. Posso ver sua identificação? A pergunta o surpreendeu. Ele tirou do bolso um crachá do Grupo Alencar. Bruna viu o nome Rodrigo antes que ele cobrisse parte do cartão com os dedos ao entregá-lo. A fotografia correspondia ao rosto. O cargo estava oculto pela mão. Certo, desculpe. Minha colega de apartamento me mataria se eu entrasse num carro sem conferir. Ela está certa. Bruna enviou a placa e a localização para Rita antes de fechar a porta. Rodrigo acompanhou o gesto pelo retrovisor, sem comentar. O carro saiu do estacionamento e entrou no trânsito. A chuva transformava os faróis em manchas sobre o asfalto. Durante os primeiros minutos, nenhum dos dois falou. Primeiro dia? Rodrigo perguntou. Está tão evidente assim? Você saiu do elevador carregando um manual de integração. Bruna olhou para a pasta transparente sobre o colo e riu da própria distração. Marketing, explicou. Sou secretária da Sandra Mendes. E ficou até agora porque ela pediu? Não exatamente. Eu queria deixar tudo organizado. No primeiro dia, você ainda não sabe o que precisa ser organizado.
O comentário soou mais como uma advertência que como uma crítica. Bruna ajeitou a bolsa. Eu sei. É que não posso perder esse trabalho. Por que acha que vai perder? Não acho. Só não posso facilitar. Rodrigo fez uma curva e parou atrás de uma fila de carros. À frente, uma faixa da avenida começava a alagar. A empresa tem muita gente que fica até tarde para ser vista, ele disse. Não significa que produza melhor. O senhor conhece bem o lugar. Trabalho lá há algum tempo. Como motorista? Ele hesitou. Não apenas. Bruna entendeu que ele talvez fizesse serviços para a diretoria e preferiu não insistir. O terno caro, o relógio discreto e o modo como falava não combinavam com a imagem que ela formara de um motorista terceirizado. Mas seria preconceituoso concluir que um motorista não podia se vestir daquela maneira. O trânsito parou completamente. Alguns carros começaram a retornar pela contramão, orientados por agentes. Rodrigo consultou o mapa. As duas saídas estão bloqueadas. Há uma padaria 24 horas a 2 quadras. Podemos esperar a água baixar ou eu a deixo na estação mais próxima e você tenta o metrô. Bruna verificou o transporte público. A linha que usaria apresentava atraso e a integração final já estaria fechada quando chegasse. A padaria parece menos arriscada. Sentaram-se em uma mesa perto da janela. Rodrigo pediu café. Bruna escolheu o item mais barato do cardápio e começou a calcular quanto ainda restaria para o aluguel. Pode pedir alguma coisa para comer, ele disse. A empresa reembolsa despesas quando o transporte atrasa. Reembolsa funcionário ou motorista? Rodrigo sustentou o olhar dela. Funcionário. Então cada um paga o seu. Ela pediu um pão na chapa. Rodrigo não insistiu. Quando o atendente saiu, ele perguntou o que Bruna achara do primeiro dia. Ela falou dos sistemas, da quantidade de nomes e da dificuldade de encontrar até o banheiro. Comentou que Sandra parecia exigente, mas objetiva. Muita gente chama a objetividade de grosseria quando vem de uma mulher, disse Bruna. Prefiro esperar antes de julgar. Você sempre espera? Tento. Nem sempre consigo. E o Grupo Alencar? Já formou opinião? Bruna mexeu o café. É grande demais para eu formar opinião em um dia. Mas alguma impressão você teve? Que todo mundo está com pressa e tentando parecer indispensável. Talvez eu também. Rodrigo sorriu de lado. E o presidente? Rodrigo Alencar? Ele mesmo. Só conheço de reportagem e do vídeo de boas-vindas. Parece ensaiado. Isso é ruim? Não. Eu também ensaiei o que diria na entrevista. Só significa que não dá para saber como alguém é por um vídeo. Rodrigo abaixou os olhos para a xícara. A resposta pareceu diverti-lo e incomodá-lo ao mesmo tempo. Na empresa, dizem que ele é exigente, continuou Bruna. Alguns falam como se ele soubesse tudo o que acontece nos 18 andares. Espero que seja exagero. Por quê? Porque alguém que tenta saber tudo acaba cercado de gente escondendo problemas. O comentário saiu antes que Bruna avaliasse se devia dizê-lo a uma pessoa ligada à diretoria. Ela tomou um gole de café e mudou de assunto. E você? Gosta de trabalhar lá? Rodrigo demorou. Em alguns dias. Resposta diplomática. Aprendi com o tempo. O pão chegou. Bruna comeu metade e guardou o restante num guardanapo para levar. Rodrigo fingiu não perceber. Em vez de perguntar sobre dinheiro, quis saber de onde ela vinha. Bruna contou que crescera em Igarapava, numa casa cedida pela fazenda onde o pai trabalhava. Falou do acidente e da mudança para São Paulo. Não contou tudo. Não mencionou as 2 parcelas atrasadas do aluguel, nem que passara o último domingo comparando preços de remédio. Rodrigo também ofereceu pouco sobre si. Disse que nascera numa cidade pequena, que o pai construíra a empresa e que passara anos tentando provar que não ocupava seu lugar apenas pelo sobrenome. Deve ser difícil trabalhar para a família, Bruna disse. É. Seu pai ainda está na empresa? Morreu há 6 anos. Sinto muito. Obrigado.
Ela não fez outras perguntas. Rodrigo estava acostumado a pessoas usando qualquer informação pessoal para prolongar a conversa. O silêncio de Bruna foi um alívio. 40 minutos depois, o trânsito começou a andar. Rodrigo a levou até o prédio, mas não desligou o motor. Bruna percebeu que havia interpretado sua gentileza como abertura para uma intimidade que não existia e manteve a despedida simples. Obrigada pela carona. Quanto ao café, eu mando o recibo para o reembolso ou entrego a você. Guarde. Amanhã alguém explica. Certo. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Bruna. Ela saiu, esperou sob a marquise e observou o carro partir. Antes de entrar, enviou uma mensagem a Rita dizendo que estava bem. No apartamento, a colega já chegara do hospital e aquecia sopa. Então o motorista misterioso existe, disse Rita. Existe e fala como gerente. Você viu o crachá? Vi. Rodrigo alguma coisa. Rita congelou com a concha no ar. Rodrigo o quê? Não vi o sobrenome. Bruna, o dono da empresa não chama Rodrigo? Chama, mas existem milhares de Rodrigos em São Paulo. Ela falou com segurança, mas procurou no celular uma fotografia do CEO. O rosto surgiu na tela, sem o reflexo do para-brisa e sem a iluminação ruim da padaria. Era o homem que acabara de deixá-la em casa. Bruna sentou-se. Eu critiquei a empresa para o presidente. Criticou muito. O suficiente. Ele mentiu? Bruna relembrou a conversa. Não diretamente. Só deixou que eu acreditasse. O que continua sendo estranho. Bruna não dormiu bem. Alternou entre a vergonha do engano e a irritação por Rodrigo ter sustentado a situação. Às 6, já estava pronta. Chegou cedo, mas não antes de Sandra. A diretora a chamou assim que ela colocou a bolsa sobre a mesa. O material ficou bom, disse, mostrando a pasta. Mas não pedi que ficasse até quase 10 da noite. Eu queria terminar. Entendo. Só não transforme insegurança em hora extra. Se houver urgência, eu aviso. Se não houver, vá para casa. Bruna esperara uma bronca e recebeu uma orientação razoável. Aquilo piorou a sensação de ter julgado o ambiente depressa demais. Sandra, preciso contar uma coisa sobre ontem. Antes que começasse, o telefone tocou. Sandra atendeu, ouviu por poucos segundos e olhou para Bruna. O senhor Alencar quer falar com você às 9. Teresa, do RH, estará presente. Bruna perdeu a cor. Eu posso explicar. Espero que possa, porque eu ainda não sei o que aconteceu. Às 9 em ponto, Bruna entrou numa sala de reunião menor no 18º andar. Rodrigo estava de pé perto da janela. Sem o volante entre as mãos, parecia exatamente o homem das fotografias corporativas. Teresa Vasques, diretora de recursos humanos, ocupava a outra ponta da mesa. Bom dia, Bruna, Rodrigo disse. Bom dia, senhor Alencar. Ele indicou uma cadeira. Pedi que Teresa participasse porque nossa interação começou fora do padrão e existe uma diferença de posição que não posso ignorar. Bruna não esperava aquela introdução. Antes de qualquer coisa, eu lhe devo um pedido de desculpas, continuou. Quando você me confundiu com o motorista, eu deveria ter corrigido. Não fiz isso porque gostei de conversar sem que soubesse meu cargo. Foi uma decisão egoísta. O senhor também escondeu parte do crachá. Teresa olhou para Rodrigo. Escondi, ele admitiu. Isso tornou a omissão deliberada. Não vai se repetir. Bruna apoiou as mãos no colo. Estou sendo demitida pelo que falei? Não, Teresa respondeu. Você não violou nenhuma norma e não solicitou contato com o presidente. Estamos documentando a conversa justamente para evitar que se sinta pressionada ou prejudicada. Rodrigo empurrou o recibo da padaria sobre a mesa. Também pedi que o transporte reembolse sua despesa. Você tinha direito ao carro corporativo, mas o procedimento falhou. Isso será corrigido para todos que saem tarde. Bruna reconheceu o papel que deixara na mesa. Como conseguiu isso? Voltei para buscar depois que percebi que você o havia esquecido. Eu não esqueci.
Achei que não valia a pena pedir reembolso de um café. Teresa fez uma anotação. Vale a pena porque é uma obrigação da empresa, não um favor. Bruna assentiu. Ainda queria entender por que fora chamada. Rodrigo explicou que a conversa revelara problemas concretos. Funcionários novos ficavam além do horário sem orientação. O transporte noturno não era explicado direito. A cultura de parecer indispensável podia esconder falhas. Nada daquilo transformava Bruna numa especialista. Significava apenas que sua percepção merecia ser ouvida. Teresa fará entrevistas com outros recém-contratados, ele disse. Seu nome não será citado. E eu continuo no marketing? Continua, respondeu Teresa, com a mesma função, o mesmo salário e sob a gestão de Sandra. Nenhuma mudança depende de agradar o Sr. Alencar. Aquela frase era claramente dirigida também a Rodrigo. Ele aceitou sem reagir. Há mais um assunto, mas não é uma oferta de promoção, disse. O grupo está estruturando um projeto de apoio a pequenos produtores no interior. Igarapava está entre os municípios avaliados desde o semestre passado. Quando a equipe estiver formada, gostaria que o marketing considerasse sua participação como representante local, se Sandra concordar e se isso fizer sentido para sua função. Bruna desconfiou da coincidência. Isso surgiu depois de ontem? Teresa abriu uma pasta e mostrou documentos datados de 4 meses antes. Havia estudos sobre 3 municípios, orçamento preliminar e critérios de seleção. Não, Rodrigo disse, mas nossa conversa me lembrou que quem desenha projetos de uma sala em São Paulo costuma ignorar coisas básicas. Sua experiência pode ajudar. Não substitui conhecimento técnico e não garante cargo algum. Meus pais poderiam receber benefício? Se houver atendimento direto, sua família será declarada como potencial conflito de interesse. Teresa respondeu. Você não participaria de nenhuma decisão relacionada a eles. Bruna gostou mais daquela resposta do que de uma promessa fácil. Quero conhecer o projeto antes de dizer sim. É o que esperamos. Teresa falou. Rodrigo encerrou a reunião sem pedir que Bruna o chamasse pelo primeiro nome e sem transformar o episódio em segredo entre os dois. Ao voltar ao andar de marketing, ela contou a Sandra o necessário. A diretora ouviu sem interromper. Você está bem para trabalhar? Perguntou. Estou. Só um pouco envergonhada. Vergonha passa. O importante é que ele reconheceu o erro. A senhora não parece surpresa. Rodrigo tem qualidades, mas às vezes confunde curiosidade com autorização. Teresa existe, entre outras razões, para lembrá-lo de que ser presidente não dá passe livre. Bruna soltou uma risada curta. Então não fui a única a achar estranho. Não, e não deixe que ninguém transforme essa história em conto de fadas. Você ganhou o emprego antes de conhecê-lo. É pelo trabalho que vai permanecer. Sandra então fechou a porta da sala. Já que estamos falando com franqueza, existe outra questão. Você informou seu endereço a um funcionário que acreditava ser motorista, entrou no carro e depois ficou esperando numa padaria com ele. Conferir o crachá e compartilhar a localização foi correto, mas o transporte oficial tem registro de corrida, identificação do condutor e canal de emergência. Não aceite novamente uma solução informal só porque alguém parece confiável. Bruna sentiu o rosto aquecer. Eu pensei que o carro fosse da empresa. E era. O problema é que você não tinha como confirmar se aquela viagem estava autorizada. Não estou culpando você pelo que Rodrigo fez. Estou dizendo que a pressa e a chuva diminuíram uma cautela que você normalmente teria. Rita falou quase a mesma coisa. Rita parece sensata. Sandra abriu a porta novamente, sinal de que a conversa terminara. Bruna voltou para a mesa um pouco menos envergonhada e um pouco mais alerta. A história parecia engraçada quando resumida em confundir o CEO com o motorista. Vista inteira, envolvia decisões que não deveriam virar piada apenas porque nada ruim acontecera. Nos dias seguintes, o episódio se espalhou de forma incompleta. Alguém vira Bruna no 18º andar. Outra pessoa soube que chegara no carro do presidente. Surgiram versões em que ela já conhecia Rodrigo, em que era indicada por um acionista
e até em que os dois haviam jantado juntos. Uma analista perguntou diretamente se Bruna tinha algum contato especial. Tenho, ela respondeu. Sandra Mendes, que me entrevistou 3 vezes e conferiu minhas referências. Sandra ouviu e quase sorriu. Os comentários, porém, não ficaram apenas no campo das brincadeiras. Na semana seguinte, Bruna encontrou um bilhete dobrado sobre o teclado. Algumas sobem de elevador, outras de carro importado. Não havia assinatura. Ela amassou o papel por impulso, depois o desdobrou e fotografou. Pensou em jogar fora para não aumentar o assunto. Em seguida, lembrou-se de que esconder um problema para parecer forte era a mesma lógica que fazia tanta gente se calar dentro da empresa. Sandra encaminhou o caso ao canal de ética. Não prometeram descobrir imediatamente quem deixara o bilhete, mas registraram o ocorrido, preservaram imagens das câmeras e reforçaram à equipe que insinuações sobre relações pessoais também podiam constituir assédio. Rodrigo soube por Teresa e pediu para falar com Bruna. Ela recusou. Não queria que o presidente aparecesse no andar para defendê-la, transformando um boato em demonstração pública de proximidade. Teresa apoiou a decisão e transmitiu a ele que qualquer manifestação deveria ser institucional, dirigida a todos e sem mencionar Bruna. 2 dias depois, a empresa divulgou uma orientação sobre respeito no ambiente de trabalho e uso do canal de ética. Não houve discurso do presidente, ameaça de demissão coletiva, nem tentativa de descobrir culpados em uma reunião constrangedora. Você fez certo em não deixar que ele viesse, Rita disse naquela noite. Homem rico adora resolver problema entrando na sala. Às vezes a entrada dele vira outro problema. Ele nem chegou a entrar. Sinal de evolução. Bruna riu. Depois guardou o bilhete numa pasta até a investigação terminar. O autor nunca foi identificado com segurança, mas os comentários diminuíram quando perceberam que ela não seria promovida de um dia para o outro e que Sandra continuava cobrando seu trabalho como cobrava o de todos. Bruna aprendeu a função, errou nomes, enviou uma versão incompleta de um relatório e precisou refazê-lo. Em vez de esconder o erro, avisou Sandra assim que percebeu. Corrija e registre o que faltou, a diretora disse. Não precisamos de gente que nunca erra. Precisamos saber do erro antes que chegue ao cliente. Foi uma lição mais útil que qualquer discurso sobre perfeição. O projeto rural avançou devagar. 1 mês depois, Sandra convidou Bruna para acompanhar 2 reuniões como apoio de comunicação. A equipe incluía agrônomos, advogados, uma assistente social e representantes de cooperativas. Bruna percebeu logo que sua história familiar não a tornava autoridade sobre todos os trabalhadores rurais. Na primeira reunião, sugeriu uma campanha digital. Um representante local perguntou quantos produtores mais velhos usavam internet com frequência. Bruna não soube responder. Poucos, ele disse. Se vocês divulgarem só por rede social, vão conversar com os filhos e deixar os pais de fora. Ela anotou a crítica. Na reunião seguinte, propôs rádio comunitária, visitas presenciais e material impresso com linguagem simples. A ideia foi aprovada porque respondia a uma necessidade, não porque ela conhecia Rodrigo. Antes dessa segunda reunião, Bruna telefonou para a mãe. Como o pessoal daí fica sabendo quando tem campanha de vacinação ou reunião da cooperativa? O carro de som passa na rua. Seu pai ouve no rádio também. Por quê? Estou estudando formas de divulgar um projeto. Coloca na internet. Todo mundo mexe no telefone agora. Todo mundo quem? A mãe pensou. Eu, suas tias, os filhos do seu José mesmo não mexe, nem a dona Nair, e tem lugar em que o sinal não pega direito. Bruna anotou, depois perguntou como as pessoas recebiam documentos, onde se reuniam e em quem confiavam para pedir orientação. A mãe citou a igreja, o posto de saúde, o sindicato, uma associação de bairro e uma loja de produtos agrícolas cujo dono conhecia metade da cidade. Só não apareça aí falando difícil, avisou. Quando vem gente de São Paulo com pasta debaixo do braço, o povo acha que vai vender alguma coisa. Eu sou gente de São Paulo agora? Você paga aluguel aí, já conta um pouco.
A conversa ajudou, mas Bruna não apresentou as opiniões da mãe como pesquisa. Sugeriu que a equipe entrevistasse moradores de idades e profissões diferentes. Teresa aprovou um pequeno levantamento antes da campanha. As respostas derrubaram outras suposições. Muitos trabalhadores não queriam contar acidentes ao empregador por medo de perder renda. Outros tinham dificuldade para reunir laudos. Alguns preferiam ouvir informações de profissionais de saúde locais, não de representantes da empresa. O projeto começou a mudar antes mesmo de sair do papel. Os dois se encontravam às vezes nas reuniões. Rodrigo mantinha distância profissional, fazia perguntas duras a todos, inclusive a Bruna. Quando discordava, explicava o motivo. Quando ela apontava uma falha, não a elogiava por coragem, verificava os dados. Isso a deixou mais à vontade. Numa tarde, Bruna apresentou uma proposta que usava a história do acidente do pai como exemplo de comunicação. Depois da reunião, Rodrigo a chamou na presença de Sandra. Você tem autorização dele para contar isso publicamente? Bruna percebeu que não. Ele me contou, mas nunca perguntei se podia usar. Então retire até perguntar. Boa intenção não substitui consentimento. Ela se irritou por alguns minutos, principalmente porque ele tinha razão. Naquela noite, ligou para o pai. Ele autorizou que a experiência fosse mencionada sem nome ou fotografia, desde que o material mostrasse também as dificuldades para acessar reabilitação. Bruna revisou a proposta e acrescentou informações sobre transporte até clínicas, adaptação de função e orientação para famílias. O projeto ficou melhor. 3 meses depois, a equipe viajou a Igarapava para ouvir produtores antes de definir o formato final. Bruna não foi como líder. Cuidava das entrevistas, registros e comunicação com os moradores. Seus pais participaram de uma reunião aberta, sentados junto de outras famílias. Rodrigo compareceu apenas no 2º dia. Chegou sem comitiva grande e foi apresentado como presidente sem encenação. O pai de Bruna apertou sua mão. Minha filha disse que o senhor dirigia bem na chuva. Bruna quis desaparecer. Rodrigo riu. Foi a avaliação mais generosa que recebi dela. Durante a visita, uma agricultora chamada Neide criticou o plano de crédito proposto pela empresa. Disse que empréstimo não ajudaria quem já estava endividado e que muitos precisavam primeiro regularizar documentos da terra. Rodrigo tentou explicar as linhas de financiamento, mas Neide o interrompeu. O senhor está respondendo outra coisa. Ele parou, consultou a equipe jurídica e admitiu que a proposta não cobria aquela situação. No fim do dia, pediu que o programa fosse revisto. Bruna observou a cena com atenção. O Rodrigo da padaria gostara de ser tratado como pessoa comum. O presidente diante de Neide precisava aprender algo mais difícil. Ser contrariado sem transformar a honestidade alheia em admiração por ele mesmo. Na volta para São Paulo, encontraram-se no aeroporto. Rodrigo perguntou o que ela achara da visita. A equipe chegou com respostas demais. Bruna disse: ainda bem que as pessoas fizeram perguntas diferentes. Inclusive Neide. Principalmente ela. Você acha que eu conduzi mal? No começo, sim. Depois ouviu. Rodrigo assentiu. É por isso que quis você no projeto. Não faça isso. O quê? Transformar qualquer crítica minha em prova de que estava certo ao me escolher. Às vezes eu só estou dizendo que o senhor errou. Ele ficou sério. Depois concordou. Tem razão. Eu errei. Foi a primeira conversa entre os dois que se aproximou da franqueza daquela noite, mas agora Bruna sabia quem estava diante dela e podia escolher o que dizer. No voo, sentaram-se em fileiras diferentes. Bruna trabalhou em suas anotações, enquanto Rodrigo conversava com o diretor jurídico. Ao desembarcarem, ele não ofereceu carona. Despediu-se da equipe e seguiu com o motorista que realmente trabalhava para a empresa. Sandra, que caminhava ao lado de Bruna, percebeu seu olhar. Algum problema? Nenhum. Só pensei que desta vez eu conseguiria identificar o motorista. Sandra riu, coisa que raramente fazia no trabalho. Ótimo. Agora identifique também quem aprova suas horas.
Você trabalhou no avião? Revisei as entrevistas. Registre no relatório de viagem. Trabalho continua sendo trabalho quando acontece acima das nuvens. Bruna começou a entender que a forma mais concreta de uma empresa valorizar alguém não era chamá-lo de especial. Era pagar corretamente, reconhecer limites, dar orientação e permitir discordância sem punição. Ao final de 6 meses, o programa foi aprovado em escala menor que a prevista. Em vez de anunciar uma fundação grandiosa, o grupo financiaria um projeto piloto de 1 ano, acompanhado por uma organização independente. O foco seria reabilitação profissional, orientação jurídica e adaptação de pequenas propriedades após acidentes de trabalho. O lançamento aconteceu no salão de uma escola municipal, numa manhã de calor. Não havia palco alto nem painel com uma fotografia enorme de Rodrigo. As cadeiras formavam um semicírculo e os técnicos se distribuíam em mesas de atendimento. Bruna convenceu a equipe a reduzir a abertura institucional a 15 minutos. Quem tinha atravessado quilômetros em estrada de terra não precisava ouvir 1 hora de agradecimentos antes de ser atendido. Mesmo assim, surgiram problemas logo no primeiro dia. O formulário exigia um documento que muitos trabalhadores informais não possuíam. Uma agricultora chegou com o filho pequeno e descobriu que não havia espaço onde ele pudesse esperar. Um homem com dificuldade de locomoção encontrou 3 degraus na entrada lateral, apesar de o projeto falar em acessibilidade. Bruna fotografou os degraus e chamou a organização responsável. Podemos colocar alguém para ajudá-lo a subir, sugeriu um coordenador. Hoje sim. Amanhã precisamos de uma rampa. A proposta é dar autonomia, não carregar pessoas na entrada. O atendimento foi transferido para uma sala acessível enquanto providenciavam uma estrutura provisória. O formulário também foi revisto. As mudanças não renderam uma cena de aplausos, apenas impediram que algumas pessoas voltassem para casa sem atendimento. Seu pai apareceu perto do almoço, apoiado na bengala. Não tentou passar à frente. Pegou uma senha, conversou com um fisioterapeuta e recebeu orientação sobre uma avaliação que poderia ajudá-lo a assumir outra função na fazenda. Achei que o projeto fosse resolver tudo hoje, brincou ao encontrar Bruna. Se alguém prometeu isso, me diga quem foi. Ninguém. Sua mãe que entendeu assim. Então explique para ela antes que eu chegue em casa. Ele riu. Bruna observou quando o pai voltou para a fila com os demais documentos. Sentiu orgulho do trabalho, mas também uma responsabilidade menos confortável. Se o programa falhasse, não seriam números abstratos que ficariam sem resposta. Seriam pessoas que ela conhecia. Rodrigo chegou à tarde e perguntou por que a faixa do evento estava enrolada num canto. O vento a derrubara 2 vezes e quase acertara uma criança. Decidimos que o nome da empresa pode esperar, Bruna explicou. Ele olhou para a parede vazia, depois para as mesas cheias. Decisão correta. Não pediu que recolocassem a faixa para as fotografias. Bruna recebeu uma avaliação positiva de Sandra, mas não ganhou aumento de 170%, nem foi levada ao escritório presidencial. Foi promovida a analista júnior de comunicação, com reajuste compatível com a função. A promoção se baseou nas entregas do semestre, documentadas por Sandra e avaliadas pelo RH. O salário permitiu que ela regularizasse o aluguel, criasse uma pequena reserva e aumentasse a ajuda aos pais. Não resolveu todos os problemas. O pai ainda sentia dor. A mãe continuava trabalhando. Bruna continuava pegando o ônibus. A diferença era que agora conseguia planejar o mês sem escolher qual conta atrasaria. Ela também recusou mandar aos pais todo o valor do primeiro aumento. Guarde uma parte, a mãe insistiu durante a ligação. Se você ficar sem nada aí, quem vai ajudar quem? Até então, Bruna tratava qualquer gasto consigo mesma como egoísmo. Criou uma transferência automática para uma reserva e marcou uma consulta para avaliar a dor nos pés que vinha ignorando. Comprou sapatos adequados ao trabalho, sem escolher o modelo mais caro nem o mais barato. Quando contou a Rita, a colega ergueu a taça de refrigerante. A independência financeira e ao fim daqueles instrumentos de tortura. Bruna brindou. A ajuda aos pais passou a ter valor fixo, combinado com eles. Se surgisse uma emergência, conversariam antes.
Essa mudança parecia pequena, mas evitava que ela tentasse sustentar 2 casas escondendo as próprias dificuldades. Rita comemorou a promoção com um bolo pequeno comprado na padaria da esquina. E o motorista? Perguntou. Continua dirigindo a empresa. Você sabe o que eu quis dizer. Bruna sabia. Havia atração entre ela e Rodrigo, mas também havia uma diferença de poder impossível de tratar como detalhe. Ele era presidente do grupo. Ela, uma funcionária em início de carreira. Mesmo sem ser seu gestor direto, qualquer aproximação levantaria dúvidas legítimas sobre liberdade, favoritismo e consequências. Rodrigo parecia entender, não a convidava para encontros pessoais, nem usava reuniões como pretexto. Certa vez, depois de um evento, perguntou se ela gostaria de tomar café. Antes que Bruna respondesse, acrescentou: fora do trabalho. Mas percebo que colocar essa escolha nas suas mãos enquanto você está no grupo já cria pressão. Esqueça o convite. Obrigada por perceber. Demorei mais do que deveria. Perceber antes já é alguma coisa. Eles não falaram mais sobre o assunto. 1 ano depois, o projeto piloto apresentou resultados suficientes para continuar, mas também problemas. Algumas famílias desistiram por causa da burocracia. O transporte para tratamento ainda era limitado. 2 oficinas adaptadas deixaram de funcionar por falta de manutenção. A equipe publicou os números completos, sem esconder as falhas em um vídeo inspirador. Na apresentação ao conselho, um diretor sugeriu retirar do relatório público os casos que não haviam funcionado. O projeto ainda está começando, argumentou. Se destacarmos falhas agora, podemos perder apoio. Bruna esperou que alguém mais experiente respondesse. A gestora da fundação perguntou qual seria a alternativa proposta para aquelas famílias. O diretor não tinha uma. Então não são apenas números ruins, ela disse. São problemas que ainda precisam de solução. Rodrigo apoiou a publicação integral, mas não apresentou a decisão como prova de coragem. O relatório saiu com metas, resultados, desistências e custos. Alguns veículos criticaram o programa. Outros reconheceram a transparência. A equipe recebeu perguntas incômodas e precisou explicar por que certas promessas iniciais não haviam sido cumpridas. Bruna preferiu aquele desconforto a uma campanha perfeita sobre vidas transformadas. Bruna passou a trabalhar integralmente na área de projetos sociais, agora sob a direção de Teresa e de uma gestora contratada para a fundação. A mudança foi aberta a candidatos internos e externos. Ela participou do processo seletivo como todos os demais e foi escolhida para uma vaga de comunicação comunitária. Pouco depois, Rodrigo anunciou que deixaria o conselho executivo da fundação para evitar concentração de decisões. Continuaria como patrocinador institucional, sem gerir a equipe nem participar de avaliações de funcionários. Bruna soube pela comunicação oficial. Não interpretou a mudança como gesto romântico. Havia recomendações de governança que justificavam a decisão. Ainda assim, a nova estrutura alterava a relação profissional entre eles. Antes que qualquer aproximação acontecesse, Teresa chamou Bruna para conversar. Não insinuou que ela deveria aceitar ou recusar um relacionamento. Explicou os riscos, os canais disponíveis e a necessidade de declarar a situação caso saíssem juntos. Mesmo sem subordinação direta, ele continua tendo influência sobre o grupo. Teresa disse: não existe solução que apague completamente essa diferença. O que podemos fazer é criar transparência e meios para você falar sem depender dele. Se eu disser não, ele não pode interferir. Não pode. E se interferir, quero saber. Se disser sim, também não poderá decidir salário, promoção, viagem ou qualquer assunto ligado à sua função. Bruna saiu da conversa sem se sentir julgada. Pela primeira vez, alguém tratara o possível romance não como prêmio ou escândalo, mas como uma situação que exigia responsabilidade. Meses depois, encontraram-se na mesma padaria onde haviam esperado a chuva. Bruna estava ali para uma reunião com uma cooperativa. Rodrigo, para encontrar um advogado. Dessa vez, ele não dirigia e não escondia o crachá. Ainda toma café sem açúcar? Ela perguntou. Ainda. E você ainda guarda metade do pão para depois? Agora compro 2 quando estou com fome.
Sentaram-se por alguns minutos. Conversaram sobre Igarapava, o pai de Bruna, e os erros do primeiro ano do projeto. Não falaram de solidão, destino ou pessoas que se completavam. Rodrigo perguntou se ela se sentia confortável em encontrá-lo fora do trabalho algum dia, deixando claro que uma recusa não alteraria nada na fundação. Bruna não respondeu imediatamente. Antes, quero estabelecer algumas coisas, disse. Não escondemos encontros, não conversamos sobre decisões da empresa, e se eu perceber qualquer interferência na minha carreira, termino tudo e comunico ao RH. Concordo. E eu não quero ser a pessoa que diz verdades que ninguém mais tem coragem de dizer. Isso é uma fantasia sua. Há muita gente competente ao redor. Você só precisa ouvir. Rodrigo recebeu a frase sem sorrir como se fosse elogio. Concordo com isso também. Então podemos jantar. Sem temporal e sem disfarce. Principalmente sem disfarce. O relacionamento começou devagar e permaneceu fora das decisões profissionais. Houve desconforto, comentários e uma avaliação formal de possíveis conflitos. Algumas pessoas acreditaram que Bruna só avançara por causa dele. Outras supuseram que qualquer sucesso futuro teria a mesma origem. Ela não conseguiu controlar essas versões. Podia apenas manter seu trabalho documentado, respeitar os procedimentos e não aceitar atalhos. O primeiro jantar não teve carro com motorista, nem restaurante reservado. Encontraram-se num lugar escolhido por Bruna, movimentado e perto do metrô. Ela avisou Rita onde estaria, hábito que manteve sem pedir desculpas. Rodrigo chegou alguns minutos antes e não tentou pagar tudo sem perguntar. Podemos dividir, Bruna disse quando veio a conta. Podemos, mas eu escolhi um prato mais caro. Então cada um paga o seu. Justo. As diferenças entre eles não desapareceram porque tinham interesses em comum. Rodrigo estava acostumado a mudar compromissos com uma ligação. Bruna organizava a semana em torno de horários de transporte. Ele falava de viagens internacionais como rotina. Ela ainda calculava quanto poderia mandar aos pais sem tocar na reserva. Em alguns encontros, essas diferenças eram curiosas. Em outros, causavam atrito. Certa noite, Rodrigo sugeriu uma viagem de fim de semana e disse que cuidaria de todas as despesas. Bruna recusou. Não porque eu ache errado você pagar, explicou, mas ainda estamos começando. Não quero entrar numa situação da qual eu não conseguiria sair pagando minha própria volta. Ele ficou ofendido antes de compreender. Você acha que eu a deixaria presa em algum lugar? Não acho. Quero não depender dessa certeza. Rodrigo cancelou a ideia sem tentar convencê-la. O episódio não os aproximou magicamente, deixou a noite desconfortável. 2 dias depois, ele reconheceu que interpretara o limite dela como acusação porque estava acostumado a ver dinheiro como solução neutra. Para mim, pagar facilita, disse. Para você, pode criar uma dívida que não pediu. Exatamente. A conversa não eliminou a diferença econômica, mas deu aos dois uma maneira menos fantasiosa de lidar com ela. Rodrigo também precisou abandonar a ideia conveniente de que Bruna o salvara da solidão por tratá-lo como homem comum. Ela não tinha obrigação de corrigir a vida dele. Havia afeto entre os dois, mas cada um continuava responsável pelas próprias escolhas. 3 meses depois do primeiro jantar, os dois ficaram até mais tarde na sede da fundação, revisando a apresentação do projeto de Igarapava. Não estavam sozinhos no prédio, mas a equipe já havia deixado a sala de reuniões. Bruna conferia os últimos números quando Rodrigo fechou a pasta que tinha diante dele. Por hoje chega. Se continuarmos, vamos começar a corrigir o que já está certo. Bruna recostou-se na cadeira. Engraçado ouvir isso do homem que costumava observar quem deixava a empresa tarde da noite. Estou tentando abandonar alguns hábitos. Ele recolheu os próprios papéis, mas não se levantou. Bruna percebeu que havia algo por dizer e esperou sem facilitar. Nosso acordo continua valendo. Rodrigo começou. Transparência, nenhum atalho e nenhuma interferência no seu trabalho. Continua. Então preciso ser claro. O que sinto por você deixou de ser apenas curiosidade há algum tempo.
Não quero usar aquela noite na chuva como se fosse uma história escrita pelo destino. Eu apenas gosto de estar com você. Gosto quando concordamos, e embora seja menos confortável, também gosto quando você discorda. Bruna baixou os olhos para a caneta entre os dedos. Nos últimos meses, tentara separar gratidão, admiração e desejo. A diferença social ainda existia. Os cuidados profissionais também. Nada disso, porém, tornava falso o que sentia. Eu também penso em você fora do trabalho, respondeu, mais do que pretendia. Rodrigo se aproximou, mas parou antes de tocá-la. Posso? Bruna respondeu aproximando-se. O beijo foi breve no começo, quase cauteloso, e ganhou confiança quando os dois perceberam que não precisavam transformar aquele momento numa promessa exagerada. Quando se afastaram, ela ainda segurava a lapela do paletó dele. Então não é mais estritamente profissional? Entre nós, não. No trabalho, os limites permanecem. Resposta menos romântica do que eu esperava, mas honesta. Bruna sorriu. Nesse caso, serve. Eles não anunciaram que estavam destinados a ficar juntos, nem prometeram que nunca enfrentariam problemas. Guardaram os documentos, apagaram as luzes e saíram do prédio lado a lado. Dessa vez, Rodrigo não fingia ser motorista e Bruna não precisava imaginar quem estava sentado ao volante. Naquela semana, ela ligou para os pais e contou sobre o relacionamento. A mãe ficou em silêncio por alguns segundos antes de perguntar se Rodrigo a tratava bem. O pai quis saber se ele continuava dirigindo na chuva. Vocês poderiam fingir surpresa, Bruna reclamou. Você fala diferente quando menciona esse homem, respondeu a mãe. Só não confunda gostar de alguém com dever alguma coisa a ele. Não confundo. Então vá com calma. O resto vocês descobrem. O conselho simples valeu mais que qualquer aprovação entusiasmada. Bruna desligou sem a sensação de ter entrado num conto de fadas. Estava apenas começando um relacionamento que precisaria ser construído com o mesmo cuidado que dedicava à própria carreira. No segundo aniversário do projeto, Bruna voltou a Igarapava para apresentar os resultados à comunidade. Seu pai caminhava com dificuldade, apoiado numa bengala, e ainda não podia exercer a função antiga. Em compensação, começara a orientar trabalhadores mais jovens sobre segurança e manutenção de equipamentos. Recebia por poucas horas semanais, o suficiente para recuperar parte da independência que julgara perdida. Depois da reunião, ele chamou a filha de lado. Você fez tudo isso por nossa causa? Bruna olhou para o salão. Neide discutia com um técnico. Uma família preenchia documentos. 2 crianças disputavam os últimos biscoitos da mesa. Começou por nossa causa. Depois ficou maior que a gente. E aquele Rodrigo? O que tem ele? Ainda dirige bem? Pai. Ele riu e mudou de assunto. Naquela noite, Bruna caminhou até a casa dos pais. O celular vibrou com uma mensagem de Rodrigo perguntando como fora a apresentação. Ela respondeu que havia dado certo, mas que Neide encontrara 3 problemas no relatório. Ele escreveu: então o relatório está em boas mãos. Bruna guardou o aparelho. 2 anos antes, entrara num carro acreditando que o homem ao volante era motorista da empresa. O engano poderia ter terminado numa anedota ou num abuso de poder disfarçado de romance. Não terminou de nenhuma dessas maneiras porque ela questionou. Ele foi obrigado a reconhecer limites e outras pessoas. Sandra, Teresa, Neide e toda a equipe impediram que a história se reduzisse a 2 pessoas destinadas a se encontrar. No dia seguinte, Bruna retornaria a São Paulo de ônibus. Tinha dinheiro para viajar de avião, mas o horário do ônibus era melhor e ela pretendia dormir durante o caminho. A mãe preparara pão de queijo para a viagem. O pai insistira em levá-la à rodoviária. Antes de entrar em casa, Bruna olhou para o céu. Havia nuvens no horizonte, mas nenhuma tempestade anunciada. Ainda assim, levou o guarda-chuva. Algumas coisas não dependiam de sorte, destino ou de um carro preto aparecer na hora certa. Dependiam apenas de estar preparada para seguir o próprio caminho.